Boa noite para vocês, a paz do Senhor. Eu estou aqui em Jeremias, capítulo 21, versículo 8, diz assim: A este povo dirás, o Jeremias, que era o profeta de Deus, ia falar ao povo de Israel. Assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de ti, diante de vós, o caminho da vida e o caminho da morte. Jesus, ou melhor, Deus, está falando que tem dois caminhos, vida ou morte, né? A vida é quando você obedece a Deus e a morte é quando você desobedece, né? Por que Deus deu o mandamento? Porque Ele sabe o perigo, o mal, né? Os mandamentos de Deus, eles não é para nossa ruína, e sim para nos livrar de todo mal. E a vida, né? Que Deus propõe na obediência é isso. Agora, a morte é quando você não quer obedecer a Deus. Quando Deus está falando assim, ali tem um buraco, e você insiste, você cai dentro do buraco, né? Agora, eu gosto muito dessa expressão de Deus, eis que põe diante de vós, né? Então, a Bíblia nos fala algo interessante, dizendo assim, que todos os nossos dias foram escritos e determinados. Como é que esse versículo cabe diante desse aqui? Eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Se tudo está escrito e determinado, né? Então muitas pessoas se folgam, dizendo, não, está escrito, é o destino, né? Está determinado. Não, é isso aqui que entra, esse versículo, antes de escrever. Eis que põe diante de vós o caminho da vida e da morte. Então, o que vai ser escrito, né, é o que você decidiu diante dessa situação que você está vivendo. Nós temos que ter sabedoria, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para decidir, né, a questão em pauta que está diante de você, o caminho da vida e o caminho da morte. Aí, quando você decidiu trilhar, aí Deus escreve, né? Ele decidiu esse caminho aí, ó, de transgressão, de iniquidade. Ele decidiu, então, ou ela decidiu, né? Então, escreva aí. E os anjos vão escrevendo, determinando. Vai ser desse jeito, porque foi desse jeito. Porque a Bíblia diz, Isaías 43, que ele vai adiante de nós. Então, o que é? Não é na frente, ele vai adiante, ele vai no nosso amanhã, no nosso futuro. Ele sabe daquilo que nós vamos escolher, conforme Deus conhece. Quem vai o rejeitar, né? Deus conhece todo. Então, é importante, para que se escreva na sua vida, as suas decisões. A nossa vida toda cheia de decisão, desde que você levanta até a hora de dormir. Por exemplo, eu cheguei agora da igreja, estou me lembrando, eu vim da igreja Vitória em Cristo, lá de Charitas, né, Niterói. Agora vim para Brasília, e hoje eu me congreguei, eu membrei, né, na Vitória em Cristo, em Samambaia, né? Então, eu vim cansado, eu passei um dia todo de trabalho, e vim, agora eu tinha que decidir, eu vou fazer o vídeo, trazer a palavra para ele? Eu poderia dizer, não, eu vou tomar um banho, vou dormir. Não, eu decidi, né? É isso que, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Nossas decisões todo dia, toda hora, desde que nós vamos levantar até o dormir, quantas coisas decidimos, tudo aquilo que pensamos, até os pensamentos, né? A gente vai decidir, e às vezes porque a gente é alimentado por pensamentos impuros, e de repente isso nos leva para o caminho da morte. Então, nós temos que ter cuidado no que pensamos, no que olhamos, no que falamos. A gente fala tanta besteira, né? Tanta coisa, né? Aquilo que ouvimos, e porque de repente a gente pode deixar se levar pela vida, pela facilidade, né? O pecado está aí, e o salário do pecado é a morte. Então,
a gente tem que começar a falar, não, Senhor, eu quero decidir, eu quero a santidade, eu quero ser santo porque Tu és santo, perfeito porque Tu és perfeito. Quando você morrer, você vai ter a coroa da vida. Aí você vai ver, foi bom eu ter rejeitado essas coisas. Porque o mundo oferece, o diabo oferece, e o teu corpo deseja, né? Então, aí, se você fez má escolhas, você vai estar no lago do fogo, do inferno. Infelizmente, é isso que reserva para os desobedientes, né? Que você volte. Se você transgrediu, volte. Volte e fale assim, não, eu decido voltar. Primeira decisão, né? Deus coloca essa decisão. Volta, começa a optar para a sua decisão, para as coisas da vida, que você vai ter, né? Você vai ter o seu galardão, você vai ter a sua vitória. Quando você estiver morando na eternidade, você acredito que vai lembrar, eu estou aqui porque eu rejeitei muitas coisas, eu decidi, né, o caminho da vida, lá no reino dos céus. Agora, quantos estão agora, né? Quantos estão agora no inferno? Eu sempre falo uma frase, e vou repetir aqui, eu não sei se eu já falei. Se os vivos, os que vivem, soubessem os que os mortos sabem agora, você ia evitar muita coisa. Os mortos estão na realidade, nós estamos caminhando, né? Sem responsabilidade na vida cristã, sem responsabilidade, não é só a vida cristã, não, até como homem, como mulher, na sociedade, né? Tem pessoas que decidem ser perverso, mal, enfim. Então, eu acho que isso é uma graça de Deus, né? Ele não coloca ninguém no inferno. Você, você que está caminhando para o inferno pelas suas ações, suas decisões. Vamos mudar. Deixa eu fazer uma oração por você, para você mudar de opinião, né? Porque está diante de você a decisão, né? Não é só hoje, não. Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, até você morrer, decide. Decida para o que é melhor. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa palavra. O Senhor coloca para mim e coloca para muitas pessoas. Nós precisamos, ó Pai, da Tua ajuda. Não nos deixe, Pai, sabemos que os nossos desejos, ó Pai, é caminho de morte. Não deixe, Pai, que os nossos desejos maus suplante, Pai, o caminho da vida. Deus, liberta, Pai, pessoas que precisam, Pai, voltar atrás. Nós temos todo dia, Pai, o Senhor colocou para escrever no livro da vida, para escrever nos livros dos livros, ó Pai. Ó Deus, nós precisamos ter decidido, porque Deus não decide nada por ninguém, a não ser, Senhor, acredito que o Senhor pode até decidir algo na nossa vida se nós falarmos, eu preciso da Tua ajuda. Ajuda então, Pai, para que o que seja escrito bem, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, se você fez a oração, se você decidiu fazer o que é certo, tenha paz com Deus, né? Tenha paz, vai dar tudo certo. E Deus não é agiota para ficar cobrando passado, coisas suas. Começa agora, é agora, né? É nesse instante, conforme aquele meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, né? Então, fique com essa palavra, não fique triste, mas nós precisamos, às vezes, ouvir palavras como esta, né? Que Deus nos coloca na parede para decidir. Às vezes estamos vivendo uma vida dupla, ou conforme diz o profeta, cocheando em dois pensamentos. Não, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e a sua palavra. Amém? Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe. A paz do Senhor. Deus te abençoe. Tchau.